Oiê, Cissa Geller na área, falando aqui pro Autoestima e Sucesso. Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouquinho de quando a gente a gente percebe que precisa de ajuda, né? Então, seja bem-vinda, Dani. Boa tarde, bom domingo de frio. Seja bem-vinda. Chame a galera aí no aviãozinho para participar dessa live, para vir aqui ouvir um pouco que hoje nós vamos conversar sobre as dificuldades de se perceber, de quando a gente precisa de ajuda, né? Como que às vezes é difícil a gente perceber. Quais são os momentos aí que a gente precisa entender que sozinho a gente não dá conta e aí a gente precisa de ajuda. Boa tarde, Dani. O som tá bom? Tá me ouvindo? Tá ok o som? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Seja bem-vinda. Vou esperar mais um pouquinho, vamos esperar para que as pessoas vão chegando aos pouquinhos. Frio hoje, boa tarde, Guga, seja bem-vindo. Eu vou colocar aqui o tema. Seja bem-vindo. Chamem os amigos. Mandem aviãozinho chamando os amigos. Tá bom, né? Vocês estão me ouvindo. Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar um pouquinho da percepção, como é que a gente faz a percepção na nossa vida em que a gente precisa de ajuda e que sozinho não é possível a gente conseguir isso muitas vezes, então a gente precisa entender, fazer com que se torne consciente e a gente pode buscar ajuda e aliviar o nosso sofrimento. Boa tarde, Geralda, seja bem-vinda. Chamem a galera, mandem coraçõezinhos, chamem a galera no aviãozinho para vir participar dessa live. Que hoje eu vou falar da percepção, como é que a gente percebe que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa aliviar o nosso sofrimento, a nossa dor, né? O que a gente está ali vivendo. Então, muitas vezes a gente não percebe. Geralmente chega no consultório o paciente sofrendo já há bastante tempo com sintomas de depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, e eles não faziam ideia, né, que aquilo tinha de alguma forma solução, tinha alívio, tinha bem-estar e que eles precisavam de ajuda, achavam que eles iam ter que conviver com aqueles sintomas da ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno para o resto da vida. Então eles não faziam ideia de que aquilo sim poderia ser ajudado na psicoterapia e nessa questão do autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal aí da pessoa, né? Então, eu vou começar a falar. Quando a gente tem questões emocionais, o que acontece? Quando a gente tem questões emocionais, muita tristeza, muita ansiedade, falta de vontade de fazer as coisas, aquele desânimo, né? A gente tem dificuldades de fazer as coisas, o humor muito alterado, muito, né? Um dia legal, outro dia você acorda mal, então tá muito alterado. Então, todas as vezes que você tem questões emocionais e que você não entende o que está acontecendo com você, e por que você está se sentindo desta forma, para lá ou para cá, por que você acorda com esse humor bem instável, é importante que você pense a respeito disso, né? Tem algo que não está legal. O que seria? Talvez você não vai saber o que é, mas aí é o contato com a psicologia, com o psicólogo. Falar dos sentimentos, entender os sentimentos, as emoções, atrás da sua fala, e a escuta do psicólogo sem julgamento.
tá? Por exemplo, você tem excesso de tristeza. Às vezes você olha para sua vida, você tem um monte de coisas. Ontem eu estava vendo um relato assim no Facebook, dizendo que não estavam passando fome na quarentena, ela dizendo que todos têm trabalho, todos estão bem em casa com saúde, que ninguém pegou o coronavírus, mas que ela já vem aí carregando uma tristeza, uma depressão já há meses, antes mesmo da quarentena, ela não sabia o que fazer, quem poderia ajudar, porque só o remédio não estava funcionando, o remédio psiquiátrico. Então, se você tem excessos dessas emoções, né? Raiva, qualquer coisa te deixa irritado. Às vezes uma gota d'água já te deixa irritado. Medo, nojo, né? Se você tem questões de ansiedade. Então, é importante buscar ajuda, porque tem algo que não está legal. E isso sim pode ser ajudado, isso sim pode ser resolvido com certeza. Se você vive o tempo todo estressada, né? Estressado e você não sabe como aliviar esse estresse. O estresse, ele causa no nosso corpo outras questões. O que são essas outras questões? A gente tem excesso de cortisol e a gente tem dificuldade às vezes de respirar, a gente se sente cansado, a gente dorme, acorda e parece que não dormiu, parece que fechou os olhos e no minuto seguinte você abrir os olhos e o outro cansado. Viver o tempo todo estressado, porque as coisas não dão certo, porque você se esforça pra caramba e parece que as coisas não fluem. E o tempo todo tudo te estressa, o trânsito te estressa, estar em casa te estressa, o trabalho te estressa, a família te estressa, os amigos te estressam. Então, se você tem o tempo todo, né? Se você fica o tempo todo nessa condição de estresse, o que isso está querendo dizer para você? Que tem algo que não tá legal. Porque quanto mais você gera estresse para você, no teu corpo, pra tua vida, mais cortisol você gera pro teu corpo. E é como se o seu corpo ficasse o tempo todo em ebulição, né? Como se fosse uma chama, uma fogueira gigantona queimando dentro de você. Então, isso é importante a gente pensar que quando você tem essas questões de estresse alto, não só a psicoterapia, como a atividade física, ir ao médico para ver outras questões, isso também ajuda bastante. Quando você tem questões de luto, de perda, né, muitas vezes a gente perde um ente querido e a gente não consegue chorar, a gente não consegue viver aquele luto e a gente fica com aquela sensação ruim dentro da gente. Né? Eu já atendi, sim, pacientes que chegam no consultório e fala que está há um ano, né, sem chorar, não consegue viver o luto, não consegue sofrer por aquilo, né? Às vezes porque os outros vão pensar o que dela ou dele se estiver chorando por causa que o ente querido morreu. Muitas vezes a gente perde o emprego, a gente termina um relacionamento, a gente perde às vezes um amigo, uma pessoa querida que às vezes muda de cidade, muda de país, né? Muda de estado e a gente não consegue lidar com essa perda. É como se tivesse um buraco dentro da gente gigantão que a gente não consegue suprir. E isso acarreta outras coisas na nossa vida, né? Então, toda vez que a gente tem uma perda, que é uma perda significativa, é uma perda que afeta a nossa vida, que afeta o jeito da gente ver o mundo, que afeta o nosso bem-estar, né? Nenhuma perda é fácil de lidar. E aí, se você percebe que já passou um certo tempo e você não está conseguindo lidar com essa perda, é importante que você busque sim ajuda profissional e que você busque a ajuda dos familiares, dos amigos, que você busque fazer ações, coisas que você vai estar cada vez mais socializando com os outros, mas você precisa viver esse luto, seja da morte, seja da perda. É muito importante. Muitas vezes a gente tem medo de ficar sozinha e terminar um relacionamento abusivo, né? E aí, quando tem aquele relacionamento, também é um discurso que a gente escuta muito por aí. E às vezes, vou falar das mulheres, né? Ontem, esses dias eu li na internet um rapaz da Ucrânia que ele sofreu violência, né, da esposa. Geralmente a gente não escuta esses relatos muito dos homens, até porque eu vi ele contando, ele sentia muita vergonha e as pessoas riam dele quando ele conseguia se abrir um pouquinho. Né? E às vezes a gente acha que não tem mais saída, a gente não tem solução para aquele relacionamento abusivo e a gente não tem, às vezes, independência para poder ir viver a vida. E a gente tem muito medo de ficar sozinho, né? Ou sozinha. Então, se você vive esse tipo de situação, provavelmente você também precisa de uma ajuda.
apoio, se você não tem apoio familiar, se você não tem apoio dos seus amigos, você também precisa de uma ajuda, provavelmente de psicológica. Você vai precisar de um apoio, de alguém que te escute sem julgamento e que você possa confiar em você para dar a volta por cima dessa situação. Mas muitas vezes você vê sozinho e você não acredita que a coisa vai mudar, que a situação vai ser diferente. E não é assim, né? Pode mudar sim. Muitas vezes quando você perde, às vezes, oportunidade de emprego, porque você não foi bem na entrevista e era o emprego dos seus sonhos, ou quando você perde também um animalzinho de estimação, tem muitas pessoas que têm uma relação, né, pelo bichinho ser todo meiguinho, por ter toda uma paixão mesmo pro bichinho, e quando perde o bichinho, perdeu alguém importante da família, perdeu, e às vezes as pessoas que escutam, elas não dão muito valor, né, elas escutam e falam, imagina, é só um cachorro, vai lá e compra outro, imagina, é só um gato. E não é verdade. Aquele animalzinho, ele conviveu dos seus momentos e ele te ajudou. E aí você não consegue lidar com essa perda. Então, todas as vezes que você tem dificuldade de lidar com as perdas, você precisa de ajuda de um profissional. Porque você sozinho vai cada vez mais alimentando essa dor e essa tristeza. E você não consegue sair. É como se fosse um pântano, né? Você fica presa ali e você não consegue sair. Então, a gente também tem que pensar que às vezes a gente acha que a gente é super-herói e que a gente vai dar conta de resolver a nossa vida sozinho. E quem tá fora, quem muitas vezes está fora, tem um outro olhar do que nós estamos vivendo e às vezes é muito mais fácil ajudar. É isso que acontece numa sessão de psicoterapia, né? É isso que ajuda a gente. Então, por exemplo, se você tá infeliz no seu trabalho. Hoje a gente escuta muito essa coisa de propósito de vida. Eu estava discutindo isso com uma paciente numa sessão. Né? A gente escuta muito falar, você tem que ter um propósito, você tem que fazer o que você gosta. Mas tem uma falsa impressão de que ter um propósito de vida é não trabalhar, é ganhar dinheiro fácil. E não é isso. Você vai trabalhar muito. Só que você vai trabalhar em algo que você de fato gosta. Você vai se cansar, mas não é aquele cansaço de não querer ir trabalhar. Porque você ama o que você faz, você tem uma dedicação pelo seu trabalho. E muitas vezes as pessoas estão no trabalho pelo dinheiro. Isso é muito comum. Por que eu tô preocupada? Porque quando a gente está num trabalho pelo dinheiro, vai chegar uma hora que a gente não quer mais levantar da cama, a gente não tem mais motivação. Por que eu vou lá todos os dias fazer a mesma coisa, ver as mesmas pessoas? Aquilo não tem sentido para você. Aquilo é difícil, né, de você encarar. E aí você às vezes tem dívidas, às vezes você comprou um carro caro, às vezes você comprou um apartamento, e aí você precisa daquele salário para pagar o seu sonho. E aí é muito duro, é muito torturoso, acho que é essa palavra, né? É muito torturante você trabalhar todos os dias para pagar as contas, para pagar um apartamento, um carro, uma viagem que você já fez internacional, que foi caríssima, mas você odeia aquele trabalho. No propósito de vida, quando você tem um trabalho que você ama, você vai ter que trabalhar bastante. Só que é algo que você ama tanto, que você acaba não tendo essa indisposição. Por mais que você esteja cansado, por mais que vai ter momentos difíceis, você acaba indo e fazendo porque você ama. Então, ter um propósito de vida é amar o que você faz, é ter uma paixão, é gostar de fazer algo e você vive desta renda. Ela vai te gerar uma renda, uma consequência. Quando você pensa em trabalhar, seja no CLT, seja como empreendedor, seja lá o que for, quando você pensa em trabalhar, mas o que é mais importante para você é o dinheiro que vai vir desse trabalho, como o dinheiro é o ponto principal, e não estou sendo hipócrita, não estou dizendo que dinheiro não é importante. Quem sou eu para dizer isso, né? Eu dependo 100% do meu trabalho hoje. Então, assim, o dinheiro é importante, só que quando você coloca ele na prioridade 1, como você só pensa no dinheiro, você acaba muitas vezes refém desse dinheiro. E aí, muitas vezes, você tá ali naquela situação, naquele trabalho enfadonho, às vezes aguentando colegas de trabalho que são insuportáveis, porque você tem dívidas. E isso é muito importante também. Como é que você pode repensar a sua carreira? Se você vai estudar cursos novos, se você vai fazer uma nova faculdade, se você vai fazer uma especialização. Que passos você precisa fazer? Ou se você, por exemplo, está num cargo de
coordenação e você quer ir para a gerência da sua empresa. O que os gerentes fazem? O que eles estudaram? O que os gerentes da atualidade estão fazendo? E aí você começa a traçar uma meta, um caminho. Isso também é possível com a ajuda da psicoterapia. Então, quando você está satisfeito com o seu trabalho, com o seu salário, com a tua carreira, buscar a psicoterapia vai ajudar você a ter um melhor autoconhecimento a seu respeito, você vai se conhecer melhor e você vai conseguir direcionar a sua carreira. Por exemplo, às vezes as pessoas recebem propostas surreais de salário e elas acabam aceitando pelo salário, só que não era o que elas queriam. Escuto muito isso. Eu trabalhando um processo que foi muito engraçado. Essa paciente veio, às vezes criticando algumas regras da empresa e o sonho era ser gerente nessa empresa. E aí, olha que fantástico. E aí eu comecei a pontuar para ela que ela tinha que traçar esses caminhos e que aquelas coisas que ela não concordava da empresa eram justamente as coisas que ela precisava fazer para poder trilhar o caminho da gerência. Chegando quase lá, faltando um passo para a gerência, ela descobriu que tinha umas regras meio loucas que não casam, não casa com a vida dela. Ela tem uma vida toda organizada, toda estruturada. E aí, para ela ser gerente, ela vai ter que abandonar essa qualidade de vida que ela tem hoje, porque para a empresa, um gerente ele é itinerante na empresa onde essa pessoa trabalha. É um gerente itinerante que trabalha a nível outras cidades. E isso para ela não topa. Então ela entendeu, né? Ela não está chateada, ela não está magoada, que neste momento, nesta empresa, não vai dar para ser gerente. Mas ela trilhou todo o processo e ela entendeu que o que ela queria, né, não estava casando com o que era importante para ela. Então, muitas vezes, você vai receber, sim, uma proposta irrecusável, só que às vezes os contras é muito para você. Não bate com seus ideais, não bate com seus valores. E aí, será que essa proposta de fato é boa? Né? Será que essa proposta é interessante para mim? Né? Por exemplo, se você é uma pessoa muito família, se você vive de final de semana na sua família com churrasco, se vocês sempre viajam juntos, sempre estão juntos no sítio, e aí você recebe uma proposta para ir para o exterior, você vai ganhar lá milhões, muito dinheiro. Só que você vai ter que abandonar a tua família, você vai poder ver a sua família a cada 6 meses ou a cada 1 ano. O que é mais importante para você neste momento? É estar com a sua família ou abrir mão dela para ganhar muito dinheiro e voltar depois? O que você vai perder? E tudo isso a gente começa a trabalhar nas sessões de trabalho. A gente começa a aprender a tomar decisões de uma forma mais assertiva, não pelo impulso, não pelo salário alto, e eu esqueço das outras coisas que também são importantes para mim, mas não cabe nesse combo. Então é isso que a gente entende quando a gente começa a fazer psicoterapia. A gente vai se ajudar nessa transição de carreira, né? Quando a gente precisa a gente quer uma promoção. Será que aonde eu estou, eu tenho para onde subir? Será que eu posso ser promovido? E tudo isso a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento, entendendo aonde a gente está dentro dessa empresa, né? Ou dentro do empreendedorismo, seja lá o que for. A gente também vai trabalhar questões de dificuldades de fazer e manter amigos. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer amizades, de manter amigos. Muitas pessoas se isolam cada vez mais em casa porque ela não é convidada. Às vezes porque ela já foi muito convidada e ela sempre recusou por ter vergonha, por ter insegurança, por achar que não sabe se expor, conversar e tudo mais. E muitas vezes essa pessoa tem muitas dificuldades de se relacionar. Se você tem dificuldade de fazer e manter um amigo, provavelmente você tem dificuldades no trabalho também. O seu relacionamento no trabalho não é tão bom. E aí, se você não percebe que você precisa de ajuda nessa situação, se você não entende isso, o quanto mais você vai se afundando na tua vida, o quanto mais você vai se isolando no cantinho da solidão, isso vai te trazendo mágoa, tristeza, isso vai te trazendo um monte de sentimentos ruins, pensamentos negativos, de que você não é bom o suficiente, que ninguém gosta de você. E você vai confirmando isso porque você vai se afastando das pessoas. Não é interessante pensar sobre isso? Quantas coisas a gente tem dificuldade e não percebe que a gente precisa de ajuda.
né? Hoje, por exemplo, eu tinha o intuito de fazer a live lá no Facebook também, mas por questões técnicas eu não consegui. E eu entendo isso, né? Eu entendo de que eu tenho algumas limitações técnicas, por algum motivo, na hora que eu tentei abrir lá o programa, né, do Facebook para abrir a sala de vídeo, para fazer o vídeo ao vivo, não foi, disse que meu programa está desatualizado, eu tentei atualizar, não foi, eu entendi, tudo bem. E eu sei que eu preciso de ajuda com essas questões mais de informática, tem coisas que eu não sei algumas coisas, outras não. Então a gente às vezes de reconhecer, a gente tem questões de que a gente precisa de fato de ajuda, e que sozinho a gente não vai dar conta. Por isso que existem profissionais qualificados, especializados em áreas diversas para nos ajudar. Mas o primeiro passo é reconhecer que eu preciso de ajuda. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz diferença porque quando a gente entra em contato com isso, a gente descobre que tem algo que a gente ainda não é bom. E que talvez sozinho eu não vou conseguir. O exemplo que eu gosto de dar, ano passado eu comecei a nadar e é fantástico natação, tô morrendo de saudade falando nisso. Desde acho que março eu não vou pra natação por conta da quarentena. Você pode até aprender a nadar sozinho, no rio, perto da tua casa, você pode aprender a nadar sozinho, no clube. Só que se você for para uma escola de natação, você vai aprender o passo a passo e as técnicas certas de como nadar. Não estou dizendo que é impossível você viver sozinho ou você fazer as coisas sem precisar da ajuda do outro. Não é. Só que às vezes o caminho é mais longo, o caminho é mais difícil, o caminho é mais árduo. Muitas vezes, quando você entende isso, que existe alguém que tem especialização, que tem conhecimento para te ajudar, e você vai atrás dessa pessoa buscando ajuda, é muito mais fácil a vida. Não é simples, né? Às vezes os pacientes falam muito isso para mim, mas é difícil. Sim, eu não posso dizer para você que vai ser simples. É difícil, mas é possível. E depois eles começam a entrar em contato com isso, eles entendem que de fato tem uma depois a gente busca um profissional qualificado para nos dar um caminho, mas é muito mais fácil quando tem todas as técnicas, quando tem todo o acompanhamento de alguém para ajudar. Então, a gente precisa reconhecer isso, que a gente precisa entender aonde é a minha dificuldade para que eu busque ajuda. Por exemplo, se você tem dificuldades no relacionamento familiar, né? Às vezes as pessoas têm famílias que cada hora um não está falando com o outro. Cada hora um tá brigado. Ou se tem uma festa, sempre tá faltando um ou outro porque estão brigados. O relacionamento familiar, que a gente vamos pensar assim, a família é a nossa base, né? Então a gente nasce numa família que tem uma cultura, que tem uma história. Eu adoro ouvir as histórias dos pacientes, as histórias de onde surgiu, como é que o vô veio parar aqui, como é que o vô veio parar não sei aonde. Às vezes veio de barco, veio de navio na época da guerra, fugindo da guerra. Então, são histórias que você fala, nossa, se seu avô tivesse, não tivesse sobrevivido à guerra, ele não tivesse fugido, talvez você não estaria aqui para contar essa história. Então, assim, a família é uma base importante pra gente. E não estou dizendo que a gente tem que ser amores o tempo todo e que a gente tem que aturar as coisas que a gente não concorda, não é isso. Mas é importante que a gente tenha uma base familiar e que a gente se reúna de vez em quando e que a gente possa se dar bem. Porque é a nossa base, é de onde a gente vem, né? São as pessoas que vieram antes de nós. Então, se você tem muitas dificuldades familiares, de se relacionar com a família, sempre tá em confusão, sempre tem briga, sempre tá irritado com a família, a gente precisa entender que são pessoas diferentes de nós, que cada um tem uma vivência diferente. Mas o quanto é importante reconhecer que eu tenho essa dificuldade e eu vou buscar ajuda. O que eu percebo muito no consultório, não só em relação à família, como a namorado, como amigo. Muitas vezes a gente tem a pretensão de fazer terapia ou de buscar ajuda porque a gente quer mudar o outro. Gente, não funciona! Eu sempre falo isso, só vou conseguir mudar o teu marido ou a tua família se ela vier aqui fazer terapia, mesmo assim ela vai ter que querer se desenvolver. Eu sozinha não consigo nada. Se você
Desculpa. Se você está aqui, certo? Na terapia, porque você tem dificuldade de lidar com a sua família, com seu marido, com seu primo, com seus amigos, seja lá com quem for, eu posso te garantir uma coisa, você está disposto a mudar. Eles não vão mudar. Quem vai mudar vai ser você diante deles. Você vai aprender a agir, a se comportar diferente e muitas vezes você não vai mais se deixar se irritar. Você vai irritar porque você não vai levar aquilo ao pé da letra. Então, quando você faz a psicoterapia, o que acontece? Você acaba aprendendo a se fortalecer. Se os outros vão mudar ou não, eu não posso garantir. Mas você vai aprender a lidar com os outros melhores. Ter uma boa relação com a família é importante. É importante a gente estar junto nos momentos bons e nos momentos difíceis também. De contar com a ajuda do outro e também poder ajudar o outro. Então, se você tem essas dificuldades em relação à sua família, é sim também momentos para pedir ajuda, para fazer psicoterapia, para buscar um psicólogo, né, para buscar um grupo de ajuda. Então, isso é importante. Às vezes a gente acha que a gente precisa levar dessa forma. Todo mundo brigando, todo mundo se estapeando, um não falando com o outro. Não precisa ser assim. A gente pode viver diferente, pensando que é a nossa família, que são pessoas, que é de onde a gente veio, né? São pessoas que vieram muitas vezes antes de nós, não é? Quando a gente muitas vezes se sente o tempo todo culpado porque fez alguma coisa que sem querer prejudicou o outro, né? Ou muitas vezes se deixa se prejudicar pelos outros, né? Se deixa se levar. A gente também precisa de ajuda. A gente tem dificuldade de se relacionar. A gente tem dificuldade porque a gente não sabe. A gente ninguém ensinou da forma talvez correta. Talvez a nossa família também não sabia, os nossos pais. Muitas vezes os filhos, eles cobram muito, né? Ah, porque meu pai... Eu adoro contar essa história porque é real. Eu vou perguntar para vocês e vocês me respondem aí. Se vocês costumam beijar e abraçar. Eu não tô falando de beijo na boca não, tá? Vocês costumam dar um beijo, um abraço no pai, na mãe de vocês. Muitas vezes eu escuto filhos dizendo assim, mas meu pai é grosseirão, meu pai nunca me beija, nunca me abraça, nunca me cumprimenta. Eu falo, e seu avô? Ele fazia isso com vocês, com seu pai? Não, meu avô também era grosseirão, né? Todo mais rústico. Ah, tá. Então seu pai não aprendeu com ele. Como é que ele vai fazer algo que ele não sabe? Você precisa começar a quebrar o gelo e fazer isso com teu pai. Começar a beijá-lo e abraçá-lo e muda. Por que muda? Porque ele não está acostumado. Né? Eu geralmente pergunto para os pacientes que o ideal de um abraço é acima de 26 segundos. Fizeram várias pesquisas que tem benefícios, mas tem que ser acima de 26 segundos lá abraçado. E aí, às vezes eu pergunto para as pessoas, como é que você abraça teu pai? Às vezes as pessoas falam, é meio de lado. Isso é muito padrão, tá? Eu escuto muito lá no consultório. Então é meio de lado, meio assim, distante. Eu falo, que abraço é esse? Quantos minutos? Não, que não é minuto, é rápido. É tipo, oi, tchau, né? E aí, o quanto a gente tem dificuldades nessas relações. Porque ninguém ensinou, porque também não sabia. E a gente às vezes fica com raiva do mundo porque a gente também não aprendeu, porque também não ensinaram pra gente. E aí a gente não entende que através do autoconhecimento a gente vai quebrar esse ciclo, né? Vou dizer ciclo errado, ciclo vicioso, e a gente vai fazer diferente. E aí a gente entende isso quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, quando a gente vai para a psicoterapia e a gente entende que esses comportamentos estão nos fazendo mal. Não é? Por exemplo, quando a gente tem muita dificuldade de concluir as coisas ou de começar, a gente sempre fica lá empurrando com a barriga, a gente está sempre o tempo todo procrastinando. Isso também é uma dificuldade. Muitas vezes a gente fica triste, a gente fica muito chateado, isso gera na gente uma certa tristeza por nunca conseguir concluir ou começar as coisas, sempre tá empurrando para a barriga, para depois eu vejo.
aquelas promessas, né, de final de ano, que todo mundo pula lá, as ondas, faz um monte de promessa, quando vira o ano não fez nenhuma. Então, toda vez que a gente tem essas questões, dificuldade de começar, de terminar, de inovar, de mudar, toda vez que a gente está muito preso à procrastinação, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda para entender por que a gente está se comportando desse jeito, por que a gente está dando tiro no pé. Porque a gente fica muito triste quando a gente percebe que a gente fez muitos planos e a gente não concluiu, às vezes nem começou ou ficou parado no meio do caminho, e muitas vezes alguém escuta a nossa ideia, faz a nossa ideia, se torna um grande sucesso, e você lá, frustrado, triste, porque não sabe como sair da procrastinação, porque você vive nisso já há muito tempo. É um comportamento que está na tua vida já há bastante tempo, e você vai levar um certo tempo para poder mudar isso. Mas você precisa sim de ajuda, não tenha dúvidas. Né? Esses dias eu recebi também um comentário de uma pessoa que está com muitas dificuldades em dormir por conta da quarentena. Tem muita gente com horário, né, bagunçado mesmo. Eu também estou com horário, eu tenho dormido muito tarde. Que eu acordava antes. Às vezes durante o dia bate sim um sono, um cansaço. Então a gente percebe que o ritmo da gente. Então, se você tem muita dificuldade de dormir, né? Com pandemia, sem pandemia, se você acorda cansado, se muitas vezes você se irrita muito com barulho, se às vezes na sua casa tem muito barulho, né? Geralmente quem mora em avenida ou próximo de barulho assim, também vai ter dificuldades no sono. Então você precisa de ajuda para mudar isso. Porque uma pessoa que não dorme bem, ela não descansa e ela vai ficar irritada durante o dia. Ela vai render menos e ela vai se cobrar. E pode ser que ela procrastine mais e ela vai se cobrar. Ela vai ficar arrasada ou arrasado porque não está conseguindo dar seguimento aí na vida dela. Então, parece uma coisa tão boba, é só um sono. Não, a gente precisa dormir para descansar o corpo, para que ele esteja ativo no dia seguinte. Então, uma coisa acaba interferindo na outra, né? Parece que não, mas é bem complicado. Se você tem questões aí de comer em excesso, ou ficar dias ou horas demais sem comer, né? Às vezes eu escuto muito isso, não tenho vontade de comer, ou então como que nem um doido, uma doida, não paro de comer. Não tô com fome, eu sei que meu estômago está cheio, eu não estou com fome, mas eu quero toda hora ficar comendo. Tem algo que não tá certo aí, tem algo que não tá legal, né? Provavelmente você está em excesso ou em falta de comida. A gente tem que pensar que comida é combustível para o nosso corpo, comida é energia. O que está acontecendo com você que você não está percebendo que tem algo que está errado? Então você precisa sim de ajuda e é bem provável que a psicoterapia vai te ajudar, né, a entender o que está acontecendo com você para que você coma em excesso mesmo sem fome, acabou de comer e está comendo de novo, ou que você não consiga comer. Então é importante a gente pensar nisso, né? Então preciso de ajuda sim, porque tem algo que não está legal. Onde tem excesso e onde tem faltas, tem questões que a gente precisa pensar e trabalhar. A gente precisa ir se autoconhecer. Outra coisa que você precisa de ajuda é se você é uma pessoa indecisa. O tempo todo você tem dificuldade de tomar decisões, de fazer escolhas e deixa de aproveitar boas oportunidades ou acaba agarrando oportunidades ruins porque você justamente tem muita dificuldade, não sabe o que fazer. É sim, com certeza, um ponto muito importante para que você possa ter uma qualidade de vida melhor e um bem-estar melhor quando você aprende a fazer escolhas, você aprende a fazer escolhas assertivas. É o que eu falei. Você recebe uma proposta para ganhar 10 mil reais ou 10 mil dólares, só que você vai ter que morar nos Estados Unidos, num contrato de 10 anos, só que você é uma pessoa extremamente família. E a sua família está toda aqui. Vocês sempre se reúnem de final de semana, vocês sempre vão para o sítio, sempre estão juntos e você não vai poder mais ver a sua família todo final de semana.
muitas vezes não. Muitas vezes o preço de abandonar a família é muito cruel com você. Às vezes você vai ganhar esse dinheiro, vai ficar infeliz, né? Então, quando a gente tem que tomar decisões, às vezes aparecem propostas que parecem sim tentadoras, só que não, porque tem outras coisas que são mais importantes pra gente, que nós valorizamos muito mais do que de repente uma proposta milionária em dinheiro, né? Então a gente precisa entender, tomar decisões assertivas, para que a gente não tenha nenhum mal-estar depois, que a gente não se sinta culpado, porque a gente às vezes carrega muito culpa, tá? O que mais tem é aquelas... Eu falo assim, você vai ficar corcunda, eu brinco com os pacientes, vai ficar corcunda de tanta culpa que você está carregando na vida. Vamos parar com essas culpas aí, vamos resolver isso, uma por uma. Então, todas as vezes que você tem essas questões, né, de carregar muita culpa, de tomar decisões erradas, de não saber tomar decisões, você com certeza também precisa de ajuda. E aí, essa ajuda de não só de ter esse autoconhecimento com você, mas de poder tomar, sim, decisões de uma forma mais assertiva e de uma forma que vai te fazer bem, vai te favorecer, né? Porque quando a gente toma decisões que não são boas pra gente, é ruim. Ninguém quer, não é legal. A gente também precisa entender quando a gente tem dificuldade de resolver problema. Isso acontece, às vezes, bastante lá no consultório, né? Eu tenho um problema, mas eu vou deixar ele lá. A sensação que eu tenho é que o problema vai se resolver sozinho. Só que ele é um problema, gente. O problema não se resolve sozinho. O problema é como se fosse um quebra-cabeça pra gente montar. E quando a gente fica empurrando com a barriga, a gente finge que não tem problema, é o exemplo que eu gosto de dar. A minha filosofia da ferida. Então, imagina que você tem uma feridinha aqui. Você bateu aqui, machucou, pá, fez uma feridinha, não cicatrizou e ficou aquele amarelinho de infecção. Você sente dor, te incomoda, você fala, não é nada. Aí essa ferida começa a crescer. E ela toma metade do teu braço. Seu braço já tá em carne viva, tá todo dolorido. Você não consegue mais nem mexer o braço. E aí você vai no médico. E quando você vai lá no médico, ele fala, a gente vai ter que amputar o seu braço. Aí você fica assim, quando você tem essa feridinha? Tenho 6 meses. Se você tivesse ido cuidar da feridinha, quando ela era só uma feridinha, você não precisaria ter perdido o braço. Então, todas as vezes que você tem um problema, uma dificuldade, e você não resolve esse problema, o que você está fazendo? Você está fazendo com que ele cresça, e que ele fique maior, e que provavelmente a solução depois, você vai demandar mais força, mais tempo, mais esforço seu para resolver aquele problema. Eu vou dar outro exemplo que eu gosto também, né? Imagine que você pegou R$1.000 no cheque especial, não pagou esses R$1.000 e esses R$1.000 hoje virou R$50.000. E aí você, não, deixa lá, eu não tô nem aí, é problema do banco, o banco é rico. E aí, passou-se 5 anos, você está devendo R$50.000 e aí aparece na tua vida uma oportunidade, de repente, para comprar uma casa, um apartamento, fazer uma viagem, e aí você tá com o nome sujo, devendo 50.000 no banco. E aí? O que era R$1.000, você fazer um esforço e resolver, há 5 anos atrás, hoje é 50.000 e você não tem de onde tirar 50.000. Eu tô falando 50.000, eu tô chutando aqui, tá? Então, quando a gente tem um problema, e a gente tem dificuldade de encarar esse problema de frente, de resolver esse problema, e a gente finge que nada está acontecendo, a gente joga a sujeira para debaixo do tapete e deixa lá. A gente precisa de ajuda, porque a gente está ignorando que a gente tem questões para resolver e a gente muitas vezes não sabe como resolver esse problema. Adiar a resolução desse problema, de encarar de frente, não ajuda. Pelo contrário, atrapalha a nossa vida, a gente vai se deparar com um problema muito maior e a gente vai ter muito mais dificuldade para resolver, vai demandar muito mais esforço, muito mais tempo. Entende isso? Então, todas as vezes que você tem dificuldade de lidar com os problemas, de resolver seus problemas, de enfrentar os seus medos, você precisa sim de ajuda, de autoconhecimento, de psicoterapia, ou seja, qualquer outra ajuda profissional. Você precisa de ajuda para enfrentar os seus problemas que você não está dando conta sozinho. Todas as vezes que você
tem dificuldade de concentração e você não consegue concluir as coisas também. Todas as vezes que você, eu tenho, às vezes eu abro 20 páginas lá no computador e eu não consigo ficar em uma. De uma coisa eu pulo para outra, de uma coisa eu pulo para outra, e quando eu vejo passou o dia inteiro e eu não fiz nada. Não consigo ler, né? Eu sou suspeita para falar de livro, porque quem me conhece sabe que eu amo ler. Então eu leio muito e eu gosto de ler. O dia que eu não consigo ler nenhuma paginazinha de livro, eu fico meio que, poxa, hoje não tive tempo, né? Mas tem gente que não gosta de ler nem uma linha, né? Um parágrafo. Eu geralmente falo isso para os pacientes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um livro, pode ser em PDF, e ler um parágrafo. E tenta entender o que aquele parágrafo quis te dizer. E aí risca lá, né? Faz uma marcação que você leu aquele parágrafo e no dia seguinte você lê outro parágrafo. É um passo pequeno. Ah, mas eu tenho dificuldade de me concentrar. Sim, se concentrar em fazer qualquer coisa é igual quando a gente vai meditar. Quem tem essa experiência de meditação vai saber como é. Então, quando você senta para meditar, você fecha lá os olhos e você começa a pensar em respirar para meditar e vem um pensamento, eu tenho que pagar uma conta. Aí a mente já vai para lá. A gente precisa respirar de novo e voltar. Aí quando você tá lá respirando de novo e volta, aí vem outro pensamento. Será que eu desliguei da tomada? Será que não sei o quê? Você fica meio que brigando com os pensamentos o tempo todo, até que você aprende a meditar e aí esses pensamentos eles acabam não influenciando mais tanto a sua vida. Mas se concentrar é a mesma coisa. O desafio que eu gosto de me fazer, às vezes eu falo assim, agora eu vou ler 30 minutos e eu não vou abrir o celular, eu não vou mexer no celular, eu não vou fazer outra coisa. Enquanto não der 30 minutos, eu não vou parar de ler. Isso funciona, então você pode se dar esses desafios. Pode começar por 10, por 15 minutos. Vou fazer tal coisa em 15 minutos. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou fazer outra coisa. Então, a gente vai se dando pequenos desafios, sempre pensando de um passo por vez, coisas pequenas, para que a gente possa se ajudar e evoluir na nossa vida. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Muitas vezes a gente tem várias questões que a gente não entende, a gente não percebe que a gente precisa de ajuda nelas. E o quanto ter ajuda nelas faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas com grande potencial, precisavam de um empurrão para poder ter um bom destaque, para poder vou falar sucesso, né? Para poder engrenar algo legal. E às vezes essa pessoa já tinha coisas boas na vida dela, mas ela precisava de um empurrão. Então, muitas vezes, essa ajuda externa, ela faz toda a diferença na nossa vida. Quero perguntar se vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu acabei de falar. Sobre as dificuldades, né, das pessoas. Se vocês entenderam o que eu falei sobre as nossas dificuldades, a gente precisa pedir ajuda. Porque sozinhos a gente não dá conta. Não, sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se já tinha alguma pergunta. Bom, não tem nenhuma pergunta. Eu acho que foi bem tranquilo o que eu queria falar, o que eu queria dizer. É importante que a gente pare de sofrer e que a gente não precisa sofrer sozinho, que a gente possa buscar ajuda e que a gente possa ter um acolhimento, ter uma escuta sem julgamento e que a gente possa se fortalecer. Mas para isso, a gente precisa entender e reconhecer que a gente precisa de ajuda, de que sozinhos a gente dá conta e que quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem essa atenção do outro, faz toda a diferença na nossa vida. Então, o que eu percebo é que os pacientes, depois de um certo tempo de psicoterapia, eles se fortalecem, eles se tornam mais independentes, eles lidam bem com as dificuldades. Não é que eles não sofrem, não é que eles... a gente dá como que eu posso dizer? A gente dá, às vezes, uns encontrão com as nossas dificuldades, mas eles conseguem lidar melhor com as dificuldades. A reação é outra.
Ah, estão me falando aqui que buscar terapia para lidar com uma pessoa que precisa de terapia. Eu falei isso mais lá no começo, né? Muitas vezes as pessoas vêm para terapia do outro, querem mudar o outro. Só que não. Você só pode mudar você. E aí aquilo que te irrita no outro, provavelmente são coisas que você precisa trabalhar também em você. E você vai aprender a não se irritar com o outro, porque ele é assim. Você não vai mais dar tanta importância para aquilo. É um processo, não é tão simples, mas é um processo. Na verdade, quando você está bem com você mesmo, você consegue estar melhor com os outros, né? Então, assim, essa coisa de que eu vim para terapia porque fulano precisa, né? E eu não aguento mais estar do lado de fulano, não funciona. Você vai mudar, você vai se melhorar, você vai evoluir, né? E aí você vai aprender a lidar melhor com esse outro, que muitas vezes, vamos imaginar que é um degrau de evolução. Muitas vezes esse outro ainda não sabe coisas que você sabe. Então por isso ele age assim, ele pensa assim, ele se comporta assim. E aí quando você entende que se irritar com o outro não funciona, não muda nem quem você é, nem quem ele é, você entende que às vezes é melhor ficar de boa com você mesmo e com o outro, porque ele é assim. Às vezes a gente quer mudar o outro, é mais ou menos assim, eu quero transformar uma pedra em madeira. Não é possível, né? Eu entendo que a pedra é pedra e eu não posso usar ela como madeira. Então, é isso que acontece quando eu vou para a terapia, né? Então, eu aprendo a respeitar os limites do outro e a respeitar os meus limites. E eu aprendo a não deixar mais o outro me irritar, que é uma frase que eu gosto bastante, eu sempre falo, que é uma frase do Dalai Lama, né? Que ele fala assim: não deixe que o comportamento do outro destrua a sua paz, né? Não permita, eu acho que é mais ou menos algo assim. Então, quando você vai para a psicoterapia, você consegue colocar isso na prática. Você consegue entender que o outro é o outro, você é você, e que ele não vai mudar para te agradar, né? E você também não precisa mudar para agradar o outro. Você pode mudar porque você quer estar melhor com você mesmo. E a partir disso, com certeza, você vai estar melhor com os outros. Era isso que eu tinha para dizer nessa live e eu espero ter ajudado. Beijocas, galera. Tchau. Beijocas. Gratidão.